Bom dia para vocês, tudo bem? Hoje eu vim na minha aula de português falar sobre leitura e interpretação de texto, que é a dificuldade de muitos de vocês, não é? Então, são 4 pontos importantes que eu vou falar hoje que vão ajudar muito. Eu sei que eu já gravei um vídeo sobre isso, mas sempre é bom relembrar. São 4 pontos fundamentais para que vocês consigam ler um texto e entendê-lo acima de tudo. Não adianta ler e não entender, certo? Então, vamos começar. Então vamos lá, primeiro ponto. Calma e atenção. Não adianta eu chegar afobada para fazer a leitura e terminar a tarefa pensando no que eu vou fazer depois, em mexer no celular, na minha brincadeira, no meu programa de TV. Não, você tem que ter calma e atenção no que você vai fazer naquele momento, porque o nosso pensamento precisa estar tranquilo para saber o que é que ele tem que fazer naquela hora. Não adianta eu pensar em outras coisas, né? Então, não adianta eu estar com o celular ligado, com atenção nas mensagens que estão chegando. Não adianta eu estar com a televisão ligada no meu programa favorito. Todo mundo tem, mas não adianta porque eu estarei pensando naquele programa, né? Conversa é complicado porque em casa todo mundo conversa, sempre tem um barulho. Então nós temos que procurar um cantinho tranquilo, onde ninguém esteja conversando, onde não tenha som da televisão, do celular, de música, né? A gente sabe que isso é difícil, mas não custa procurar um lugar e um horário. Às vezes naquele momento está todo mundo em casa e você não consegue se concentrar. Procure um momento em que você esteja sozinho naquele lugar para fazer a leitura. É claro que vocês não estarão sozinhos em casa, mas procura um cantinho para sua leitura, para você ler com calma, sem pressa e prestar atenção naquilo que o texto estará contando para você. Sem essa atenção, nada feito. Número 2. Quando você estiver no seu lugarzinho calmo de leitura, tranquilo, prestando atenção no que você vai fazer, quando começar a leitura do texto, você tem que se concentrar naquela leitura. Em cada frase que você vai ler, porque cada frase transmite uma mensagem, né? Então você tem que prestar atenção, se concentrando no que você está fazendo. É difícil? É. Você se concentrar não é nada fácil, mas você tem que treinar isso, você tem que tentar sempre que possível, porque é isso que vai fazer da sua leitura uma coisa agradável, uma coisa prazerosa que você vai gostar de fazer. Se você ler de qualquer jeito, não se concentrando na leitura, prestando atenção, como eu já disse anteriormente, no primeiro ponto, a tudo que está à sua volta, você não vai conseguir, você não vai achar interesse naquela leitura, você não vai entender acima de tudo se você não se concentrar. Combinado? Vamos para o próximo agora. Terceiro ponto, sinais de pontuação. Os sinais de pontuação existem no texto para que eu encerre uma frase, né? Para que eu pause a respiração, porque ninguém consegue falar muitas palavras sem parar, como por exemplo agora eu parei. Então, eles são muito importantes para indicar que caminho você vai seguir, se você tem que parar, se você tem que dar uma pausa, não é? Eles indicam se você está perguntando, se você está exclamando, admirando ou está com medo, se simplesmente você passou uma mensagem comum, se você está num diálogo, né? Se você tem que dar uma pausa para continuar na mesma frase. Então, os sinais de pontuação são fundamentais para que você leia e entenda. Olha, o terceiro ponto também é fundamental. Aliás, tudo
que eu falei e vou falar é fundamental, é importante para vocês terem uma boa leitura e interpretação de texto, que é o entendimento daquilo que você leu, né? Você lê e entende para você. Se você lê para outras pessoas, as pessoas irão entender o que você está lendo, se você seguir os sinais de pontuação corretamente, porque todos eles têm uma função, tá bom? Então, continuando agora. Quarto ponto, por último, mas não menos importante, a entonação. A entonação na leitura é o tom que eu dou nas palavras quando eu estou lendo. Eu não posso ler feito um robozinho. Bom dia, como vocês estão? Agora eu lerei um texto. Certo dia ensolarado, uma menina saiu para brincar no quintal. De repente, levou um susto. Já pensou? Vocês já conhecem o robozinho da outra aula, né? Que eu já gravei? É horrível. Então, se você também ler colocando o ponto final em cada palavra, ninguém vai entender, muito menos você. Então, nós temos que ler como se nós estivéssemos falando com alguém. Normalmente, então eu vou ler as palavras suavemente, sem atropelá-las, não é? Com calma, prestando atenção, porque tem alguns que adivinham a palavra, começam a ler, acham que termina de um jeito, mas termina de outro. E não está certo. Então, a entonação é o que vai dar mais sentido na minha leitura, para eu entender e para quem estiver ouvindo entender. Mesmo que eu siga os sinais de pontuação, se eu não der entonação para cada um deles, eles vão ficar iguais, eu não vou entender. E eu tenho que entender o que eu estou lendo. Se eu estou fazendo uma avaliação, eu vou ler um texto, eu vejo os sinais de pontuação. Ah, mas ninguém está me ouvindo, eu vou ler de qualquer forma. Não, porque você precisa entender o que está sendo dito ali naquela frase, aquela mensagem que está sendo passada para você. Então, a entonação começa com a importância de você entender a mensagem do jeito que ela está sendo passada. Se for um ponto de interrogação, uma pergunta, você vai ler daquela forma. Mas como assim? Uma pergunta. Se está assustado, meu Deus, o que houve? Se eu não der entonação, mesmo que tenha o sinal de pontuação naquela frase, se eu não der a entonação correta, eu não vou entender. E as pessoas que estão ao redor, que eu estou fazendo a leitura, também não vão entender. Né? Então a interpretação de texto, ela precisa da entonação na leitura, mesmo que seja uma leitura em silêncio, mesmo que eu esteja em silêncio, fazendo a leitura para mim, para dentro, eu tenho que ter entonação. Se eu vou fazer a leitura em voz alta, para mim mesmo, eu vou ler e vou ouvir, melhor ainda a leitura em voz alta nessa fase de vocês. Então eu vou ler e ouvir o que eu estou lendo, com calma e atenção. Aí eu vou saber se eu errei ou não. Se você não prestar atenção, você vai seguir aquilo lá, sem sinal de pontuação nenhum, e você não vai entender absolutamente nada do que você está lendo. Então, esses 4 pontos que eu disse, atenção e calma, concentração, sinais de pontuação e entonação, são importantíssimos para que você faça a sua leitura corretamente e que você entenda aquele texto, aquela mensagem, aquela história do livro, um texto informativo, certo? Então, combinado? Não se esqueçam desses 4 pontos fundamentais. Eu tenho certeza que se vocês seguirem essas dicas, a leitura de vocês vai ficar excelente. Certo? Sem preguiça, prestando atenção sempre.
Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês usem na leitura do dia a dia, mesmo que não seja para a escola. Isso daí é para toda a vida e mais. Não é só na aula de português, não. Todas as matérias exigem que você entenda o texto para você responder. Todas, inclusive matemática. Certo? Por exemplo, num problema. Se você não ler corretamente, se você não der as pausas corretas, não ler com entonação nos pontos, você não vai entender o que o problema está dizendo. Às vezes, não é que você não consegue fazer aquela conta, e sim que você não entendeu o que está escrito porque você não leu corretamente. Certo? Eu tenho certeza que vocês vão melhorar. Então, a gente se vê na próxima aula, gente. Lembrem-se de tudo que eu expliquei. Um beijo! Até mais!